Amados irmãos, eu não ia pregar de fato hoje, mas ao louvar, Deus ardeu no meu coração e eu vou trazer o que o Espírito de Deus está me dando. Evangelho de Lucas, capítulo 8, uma passagem bem conhecida. Capítulo 8, verso 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Deus quer falar algo ao seu coração. Podemos ler? Vamos ler o 43. Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Irmãos, existem dois tipos de pessoas que tocam em Jesus. Dois tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que ela toca em Jesus, ela consegue tirar de Jesus virtude, ela consegue tirar de Jesus uma bênção. E a essa pessoa, Jesus ele trata desta maneira quando ele opera um milagre: a tua fé te curou. Quantos já leram assim? Diga amém. Tem pessoas na Bíblia que ele diz: a tua fé te curou, sim ou não? Neste momento ele está operando uma cura na vida dessa mulher, sim ou não? Mas a expressão que ele usa para o segundo tipo de pessoa que toca em Jesus. Ele diz: a tua fé te salvou. Amém? Existem pessoas que procuram Jesus para algo físico, para algo passageiro, e o Senhor ele até opera. E por que o Senhor opera? Primeiro, que ele é misericordioso. Segundo, para que aquela pessoa nunca diga, que nunca teve uma experiência com ele. E nós, ao longo da nossa vida ministerial, você na sua vida de ser crente, servo do Senhor, você já deve ter dado assistência a uma pessoa que estava numa condição muito difícil, ou de dor, ou de problema familiar, conjugal, ou de financeiro. E você ali evangelizou, você visitou, você colocou no carro, você trouxe para a igreja, e essa pessoa ficou bem. E passado um tempo, essa pessoa voltou para o mundo, saiu da igreja. Quem já viveu uma experiência dessa aí, diga amém. A essas pessoas a fé curou, a essas pessoas a fé restaurou o lar, a essas pessoas a fé abriu uma porta. Mas aqueles que permanecem na presença do Senhor são aqueles que o Senhor diz: a sua fé te salvou. Algumas pessoas elas olham para Jesus como uma fonte de lucro, outras olham para Jesus como uma fonte de vantagem, outra olha para Jesus como alguém que vai resolver o problema ali, o seu problema momentâneo. Mas outros já olham para Cristo como Salvador, como Senhor, como digno de honra, de glória, de ser adorado. Amém, queridos? Mas o que me deixa espantado com o amor, a graça, a misericórdia de Deus é que ele atende a dois tipos de pessoas. Que amor é esse, irmãos? É o amor de alguém que sonda a mente e o coração,
que ele está olhando para o culto, ele está olhando para a igreja. Eu falo do modo geral, eu falo não só agora, mas eu falo em todo o momento em que o evangelho foi pregado. Ele sabe cada pessoa que está ali, ele sonda a mente e o coração, e ele olha, aquele ali está por interesse, 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 mas aquele ali quer salvação, aquele ali quer perdão, aquele ali quer transformação, mas aquele ali, eles estão aqui em busca daquilo que perece. O próprio Cristo mesmo disse, quando ele vai para outra banda do rio, do mar, e todos atravessam, chega lá, ele olha e fala assim: vocês vieram atrás de mim por causa do pão que perece. Amém? E a primeira coisa a se identificar na mensagem, não é isso que eu vou pregar, é que o texto é rico, mas aproveitando aqui, o ensejo, a gente tem que se perguntar a nós mesmos, que tipo de pessoa nós somos? Se nós somos aquela que quer a bênção para o momento, que quer a bênção para agora, ou se é aquele que quer ouvir do Senhor: a tua fé te salvou. Porque se nós temos fé para a salvação, não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa se está com dinheiro, se está duro, não importa se tem casa ou não, estamos salvos, amém? Vai chegar o momento que vamos fechar o olho. Hoje sepultamos o irmão, ele orou no domingo, ele orou, ele dobrou o joelho, ele clamou ao Senhor, ele buscou a face do Senhor. Quando ele levantou, a esposa falou que ele botou a mão no peito, sentou no sofá e foi. Está na glória. Sepultamos hoje debaixo dessa chuva, mas sepultamos. Está na glória com Cristo. A fé dele o salvou. Imagina ele subindo e cantando: na eternidade eu vou morar. Amém? Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que se a gente busca o Senhor somente pelas coisas dessa terra, nós somos a mais miserável das criaturas. Então não busca o Senhor pelo que Ele pode dar fisicamente, mas busca o Senhor pelo que Ele nos deu na cruz do Calvário, a salvação eterna. Porque lutas eu vou ter, lutas você vai ter dia que você vai estar sorrindo e eu estarei chorando. E vai ter dia que eu vou estar sorrindo e você vai estar chorando. Vai ter dia que eu vou estar gozando de plena saúde e você vai estar enfermo. E vai estar em dia que você vai estar gozando de plena saúde e eu vou estar enfermo. Vai ter dia que você está uma explosão espiritual, lendo, orando, buscando, e eu estou me arrastando, mas estou. E vai ter dia que vai ser o contrário. Mas se o nosso alvo é a salvação eterna, nós não vamos parar. Porque quem busca Jesus pela salvação eterna, não busca com medo do inferno, busca porque o ama. E não está buscando para ser salvo, para não ir para o inferno, não. Está buscando para ser salvo, para estar ao lado de Cristo. É aquele que valoriza a presença do Senhor, é aquele que valoriza o passear, que valoriza a adoração, é aquele que tem prazer de conversar com o Senhor e falar: meu Deus, se eu estou aqui na terra, se eu estou num corpo carnal, num corpo pecaminoso, e eu sinto um pouquinho da presença do Senhor, eu já fico maravilhado, explodindo por dentro. Imagina eu face a face, imagina num corpo glorificado, imagina eu cantando num coral celestial. Eu quero estar do lado do meu Salvador. Ele não pensa assim: ah não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar salvação, porque senão eu vou queimar no inferno. Não, ele não pensa isso, ele não pensa. Ele pensa: eu quero estar ao lado do Senhor, eu quero estar ao lado do meu Salvador, eu quero sentir isso de perto, eu quero vê-lo face a face, eu quero olhar dentro dos seus olhos e falar: Jesus, como eu te amo. E quando você ama, você está inserido em Coríntios capítulo 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, que o amor jamais acaba. Aleluia. Então você suporta tudo porque você ama Jesus. Tudo. Estou sofrendo afrontas, mas meu Jesus foi afrontado por mim, eu posso ser afrontado por Ele. Eu estou sofrendo perseguições, mas meu Jesus foi perseguido por mim, eu posso ser perseguido por Ele.
Estão me caluniando, mas caluniaram Jesus. Eu posso ser caluniado por ele? Mas estão me chamando disso, daquilo outro. Chamaram o meu Jesus de endemoniado. Deixa-me chamar do que quiser por ele, mas eu não largo, eu não abandono. Te prenderam, vão te matar pelo nome de Jesus. Ele morreu pela minha vida, eu posso morrer pelo nome dele. Aleluia. Isto é amor. Isto é amor. E é com esse amor que temos que adorá-lo. É com esse amor que temos que servi-lo. Amados irmãos, é desta forma, é desta maneira. Qual tipo de pessoa você quer ser? A que ouve na terra, a tua fé te curou, ou que vai ouvir nos portais celestial: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai, porque a tua fé te salvou. O mendigo não tinha nada, ele comia das migalhas que caía do seu Senhor, mas ele foi repousar no seio de Abraão, no colo do Pai. Mas o rico, que tinha tudo, que vivia bastante de tudo, olha para Lázaro, olha para aquele mendigo que comia da migalha da sua mesa e fala: Lázaro, molha a ponta do seu dedo, somente a pontinha, e refresca a minha alma. Aquele mendigo que não tinha nada, que tinha uma vida de sofrimento, de humilhação, estava saciado agora pelo Senhor. E aquele que na terra estava saciado de tudo, tinha sede de Deus. Então, quando você ama a Cristo, você pode ter alguns sonhos teus aqui na terra não realizados. Pode ter. Mas se você ama a Cristo, o sonho de viver eternamente com Ele, esse se realiza. Porque Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com a sua promessa. Então decida hoje quem você quer ser. Porque se você quer ser aquele que vai ouvir: a tua fé te salvou, tu não está nem aí se fez sol ou chuva, se entrou água na tua casa, se não entrou, se perdeu o carro, se não perdeu, se te xingaram ou não, se te perseguiram, você não está nem aí, irmão, porque o teu nome está no livro da vida, e é isso que interessa. Você não está preocupado se as pessoas estão te reprovando, porque Cristo já te aprovou. E quando você vê aquelas pessoas e fala: meu Deus, essa irmã sofre tanto, esse irmão, mas não larga Jesus, está sempre com Jesus, é porque essas pessoas, elas amam a Cristo, elas amam a Jesus, e o amor faz com que ela suporte a dor, o amor faz com que ela suporte a afronta, a perseguição, e ela fica firme e constante. A pessoa que ama a Deus, ela tem um desejo curioso dentro dela, não de se matar, porque ela tem a vida, mas ela conta os segundos de partir dessa terra e encontrar com o Salvador, e eu provo na Bíblia. Quando o Senhor revela para Pedro a morte dele, Pedro não dá notícia triste. Que foi, Pedro? Você está triste, está abatido? É que o Senhor revelou que eu vou deixar o meu ministério. Não. Pedro vem: o que foi? O Senhor revelou que eu vou deixar meu tabernáculo. Sabe o que o Senhor revelou para Pedro? Pedro, tu vai morrer. E ele não estava triste. Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia não diz, não está escrito, irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que Estevão morreu apedrejado rindo para as pedras. E você fala: pastor, mas o senhor não pode. Eu não estou acrescentando. É que se você ler a palavra do Senhor, lá na passagem de Estevão em Atos dos Apóstolos, você vai ver uma coisa curiosa. Você vai ver que antes que eles atirem a pedra nele, o ocorrido acontece antes dele atirarem a pedra em Estevão. Estevão diz assim: vejo os céus abertos e o Senhor assentado à destra do Pai. Diz para mim, qual cristão de verdade que vai ver o céu aberto, que vai ver Jesus, que vai ver o Pai assentado no trono e vai chorar, irmão, vai se desesperar? Qual vai ser a tua expressão de ver Jesus? Qual vai ser a tua expressão de ver o céu aberto? Vai ser uma expressão de choro, de dor, de tristeza, de angústia? Não, Estevão começou a gritar: glória, aleluia, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o céu aberto, e taca a pedra nele, não está nem aí para a pedrada, porque o céu já está aberto.
tirar, você está vendo o céu aberto. Você sabe para onde você vai. Aleluia. Glórias a Jesus, Santo de Israel. Mães, eu quero pregar sobre o sofrimento dessa mulher. Eu quero pregar para você. Para você que fala assim: eu estou sozinho, eu não aguento mais. Eu quero pregar para você que fala assim: ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém me ajuda, eu estou abandonado, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Para você que eu quero pregar. Seja aqui nessa igreja, seja no canal, seja quem vai ouvir ao longo dos dias, é para você que eu quero pregar. Eu estou sozinho, eu estou sozinha, ninguém me ajuda, ninguém liga para mim, eu estou aqui morrendo, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. É para você que eu quero pregar. Esta mulher, ela sofreu de um fluxo de sangue. Essa mulher desceu o seu fluxo natural da mulher, o seu ciclo, e ele não cessou. Se devia ser 5 dias ou 7, não cessou. Foi 10, 20, 30, um mês. E quando você perde sangue, você perde. Quando você perde sangue, você perde vida. E aquela mulher não perdeu vida 12 dias. Aquela mulher perdeu vida 12 anos. E na época não tinha a ciência que tinha hoje, a medicina que tinha hoje. Então aquela mulher, ela estava visivelmente abatida, possivelmente, visivelmente pálida, magra. Ela estava com semblante de morte, sem força. A palavra mostra, naquela época, irmãos, a medicina, ela era, você vai estudar, você vai ver, a medicina, ela era caríssima. Se você acha caríssima hoje, naquela época, se tu fosse pobre, acabou. E a palavra fala que essa mulher gastou todos os seus haveres com a medicina, com os médicos, e não resolveu o seu problema. Irmãos, entenda bem. Se a gente, no nosso nível de vida hoje, pegar uma doença grave e não tiver um plano de saúde e ir para um hospital bom, a gente vendendo nosso carro, a nossa casa, se a gente conseguir se manter no hospital por 2 meses, é muito. É o que vai dar para cobrir. É ou não é? Quem entende da área de saúde aí? É caríssimo. Você vê que quando tem alguma campanha de uma criança doente e tal, que os pais vão fazer uma campanha, né? Fala assim: o tratamento do nosso filho é 1,5 milhão. Estão fazendo uma campanha. Quem já viu, sim ou não? Não é isso? A cirurgia 300 mil, a cirurgia 500 mil. Ajuda a gente. Agora você imagina 12 anos. 12 anos. Amados irmãos, havia uma gravidade. Eu quero que você preste atenção no sofrimento desta mulher. Havia uma gravidade na doença desta mulher. Porque a doença desta mulher está ligada à sua regra, né? Está ligada ao seu ciclo. Na lei, não hoje, mas na lei, a mulher no seu período de ciclo, ela era considerada imunda. Quem sabe disso, levante a mão. Ela era considerada. Então havia um quarto na casa separado para esta mulher. Ela não podia ter contato com seus filhos, ela não podia ter contato com seu marido, ela não podia ter contato com a sociedade, ela não podia sair, ela não podia botar o rosto para fora, que se ela fizesse isso, ela seria apedrejada segundo a lei. Até se o homem se chegasse à sua mulher neste período, ele também era considerado imundo, ele também corria risco de ser apedrejado. Então quando esta mulher, ela passa o seu problema, que o seu sangue, o seu fluxo não para, ela já está ali 7 dias, de repente 10 dias, porque eram 7 dias e mais 7 de purificação. Ela tinha que ficar 14 dias reclusa, e agora passa 30 dias, ela não pode ter contato com seu marido, com seus filhos, com o seu trabalho. E agora já se passa 2 meses, 3, 4, como é que você acha que estava aquela mulher? Sem ver o marido, sem ver os filhos, sem ver a sociedade, somente vendo os médicos. E agora se passou 1 ano. 1 ano, irmãos.
um ano com dor, um ano com cólicas, um ano com mau cheiro, e começa a vir o abatimento, começa a vir a olheira, como a dor não passa, como o sangramento não passa, como a luta não passa, começa a vir a depressão, começa a vir o medo da morte, começa a vir a incerteza, e agora já se passa 2 anos, como é que ela está? Muito pior. E quando se passou 10 anos? 10 anos sem marido, 10 anos sem poder abraçar o seu filho, 10 anos sem ir na rua, o médico ia até ela, 10 anos sem ir na rua, e agora passa-se 11 anos, 12 anos, aquela mulher estava magra, abatida, anêmica, triste, angustiada, vazia, e como ela gastara tudo o que ela tinha, ela estava em sua casa esperando o quê? Ela estava em sua casa esperando o quê? A morte. A Bíblia diz que tinha alguém para carregar ela. A Bíblia diz que tinha alguém para dar dinheiro para ela. A Bíblia diz que algum médico se compadeceu e falou: vou tratar de você de graça. E outra coisa que eu vou falar para você, naquela época não tinha transfusão de sangue não, tá? Imagina você com um grande fluxo de sangue, sem transfusão de sangue, sem a medicina que tem hoje. De repente, você está com um problema, e de repente você está colocando o teu problema num patamar tão alto. Mas quando você lê um problema desse na Bíblia, você de repente vai ver que o teu problema não está tão alto assim. E se o Senhor resolver um problemão desse, o que é o teu problema perto dele? Então essa mulher estava em extremo sofrimento. Essa mulher já não tinha mais o apoio de sua família. Porque, amados irmãos, infelizmente, para muitas famílias, infelizmente essa é a verdade, quando alguém da família se encontra com uma patologia clínica grave, para algumas, tá, irmãos? Não todas. E vai passando o tempo, vai cuidando e não tem solução. No coração da família começa a pensar assim: não vai morrer, é só esperar um momento. Não tem mais jeito, não se há mais o que fazer. Eu vou além. Até os médicos, quantas pessoas eu já visitei, que os parentes ligou para mim e falou: pastor, vai lá em casa, porque os médicos mandou para casa, porque disse que não tem mais o que fazer. Quem já viu isso aí, diga amém. O médico não tem mais o que fazer, a medicina não tem mais o que fazer, coloca ali, põe um remédio na veia, pelo menos amenizador, não, manda para casa, vai morrer em casa, não tem o que fazer. Foi o que aconteceu com essa mulher. Era a condição desta mulher, irmãos. Eu estou passando lutas, irmãos. Você está passando lutas. Mas no momento a minha luta nem sequer chega perto da luta desta mulher. Mas Cristo operando na vida desta mulher, Ele também quer operar na sua. Mas o que eu quero trazer, amados irmãos, que não tinha ninguém com essa mulher, ninguém. Absolutamente ninguém. Mas essa mulher da janela, ela vê Jesus. Irmãos, quando não tem ninguém, Jesus aparece. Você quer encontrar força, sabe aonde? Vendo a sua esposa. A minha esposa se preocupou comigo, meu marido se preocupou comigo, meu filho se preocupou comigo, a minha filha se preocupou. O pastor veio aqui, o irmão veio aqui. Irmão, eu posso ir lá, mas eu não resolvo o seu problema. O teu marido pode, não resolve. A tua esposa pode, não resolve. O teu filho pode, não resolve. Mas se Jesus aparecer, aleluia. Se Jesus aparecer, aleluia, glória a Deus. Acabou, irmãos. E naquele momento que aquela mulher está olhando para o horizonte, de repente ela estava olhando, irmãos, o sol na cabeça dela pela última vez. Deixa eu olhar para a janela, já que eu não posso lá fora. Deixa eu olhar pela última vez o céu azul. Deixa eu olhar pela última vez o sol. Deixa eu olhar pela última vez o canto dos pássaros. Deixa eu olhar nem que de longe a minha família pela última vez. E quando ela olha, ela vê Jesus passando. Deixa eu revelar uma coisa para você. Jesus está passando por você o tempo todo.
Ele está passando por você hoje, Ele passou domingo, Ele passou lá na tua casa, Ele passa quando você ouve aquele hino, quando você ouve aquela palavra, quando alguém te dá uma palavra. Jesus passa por você o tempo todo. Aquela mulher sofria, irmãos, há 12 anos. A Bíblia não fala, mas o Senhor já deve ter passado por ali muitas vezes, nos 3 anos de ministério dele. Ela não prestou atenção. De repente, quando aquela mulher ali, ela estava com 9 anos, não 12, mas com 9 anos com o seu problema, alguém pode ter falado, ó, tem um nazareno aí curando, o filho do carpinteiro está curando, nada, eu tenho dinheiro, eu vou lá e vou me cuidar. Mas mesmo quando o dinheiro acabou, Jesus passa. Só que entenda bem, irmãos, Jesus, Ele passa por você, mas Jesus também quer ver o teu esforço. Jesus, Ele passa de uma maneira que Ele faz questão de ser visto. Ele faz questão de mostrar que Ele está ali, que é Ele que está falando. Por exemplo, você está escutando a voz do Elvis Guimarães, mas não te deixa dúvida que é Ele que está falando com você. Primeiro, que eu não ia pregar. Segundo, que eu não estava nem com essa passagem na cabeça. E terceiro, o Senhor falou, tem gente que está achando que está sozinho, mas diz que quando está sozinho eu apareço, porque eu sou o amigo mais certo nas horas incertas. E quando Jesus aparece, como está aparecendo numa mensagem dessa, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me lançar sobre Ele. Mas eu estou fraco, eu estou sozinho, eu não consigo. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus passa por você, Ele já preparou tudo. A palavra do Senhor fala que na fraqueza o Senhor te faz forte. Aleluia. Aquela mulher estava fraca, aquela mulher estava sem força, aquela mulher estava esquecida, aquela mulher estava abandonada, aquela mulher estava com cólica, estava magra, ela não aguentava ficar em pé, mas ao ver Jesus, ela encontrou força. Ao ver Jesus, no momento que ela vê Jesus, ela encontra uma força que ela não sabe de onde vem, mas veio do Espírito, porque quando o Espírito ele vem para resgatar, quando o Espírito ele vem para te visitar, ele vem para te curar, para te renovar, ele te fortalece. E aquela mulher, quando vê, ela levanta e a fé já manifesta, ela fala, se tão somente eu tocar, eu ficarei curado. Então eu quero dizer para você, eu quero afirmar para você, minha irmã, para você, meu irmão, minha jovem, meu jovem, você conectado, eu quero afirmar para você que Jesus, esse culto, Ele está passando na tua casa, na tua sala, Ele está passando por esse banco, Ele está passando aí você agora, Ele está passando. A pergunta que eu quero te fazer é, tu tem fé de ir até Ele? Tu tem fé de ir até Ele? Então vá até Ele agora, toque em Jesus com o teu coração, toca nele com a tua vida, toca nele com a tua fé. Porque Ele está aqui, Ele está passando. Indo a Jerusalém adorar, Jesus viu junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpendres, e ali jazia. Jazia lembra até a palavra jazigo, né? Jazia, já gestos mortais de um de outro. Mas é verdade, ali morria muita gente. Morria, ficava ali. Mas ali existia ali grande quantidade de coxos, mancos e ressecados, esperando o mover da água. Porque uma vez por ano o anjo descia, movia as águas, e quem pulasse na água primeiro era curado. Mas havia um homem paralítico há 38 anos. Então, se ele era paralítico, como ele ia se jogar dentro do tanque quando a água se movesse? Amém? Então aquele homem não tinha como andar, aquele homem não tinha como caminhar. E quando Jesus chega até ele e fala, queres ficação? Jesus pergunta para você hoje, você quer ficação? Jesus pergunta para você hoje, quer restauração? Jesus pergunta para você hoje, quer renovo? Quer batismo com o Espírito Santo? Quer os dons espirituais? Quer que Satanás caia por terra? Você quer? E aquele homem responde, Senhor, eu quero, mas não tem. Senhor, eu quero, mas não tem. Ninguém lê Bíblia? Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada.
De repente não tem ninguém para chorar com você agora. De repente não tem ninguém para botar a mão no bolso e te ajudar. De repente não tem ninguém para te dar uma carona, para te dar uma palavra. De repente não tem ninguém. Como não tinha para aquele homem. Mas na verdade tinha, porque uma multidão de pessoas estava indo adorar e viu ele ali. Tinha, eles não queriam ajudar. Então pessoas têm, mas não quer ajudar. Tem as suas vidas, tem os seus compromissos. Ou não está se lembrando de você. Ou às vezes o Senhor não permita que lembre, para que você dependa somente dele, pare de olhar do homem e de se depender do homem, para que você olhe para ele e viva uma experiência com ele. Senão você vai falar, se não fosse aquela irmã, se não fosse aquele irmão. Não, ele quer que você fale, se não fosse o Senhor. Senhor, não há ninguém. Só que Jesus se revela para ele. Amém? Pode não ter ninguém, mas Jesus está se revelando para você. Eu vou repetir, Jesus está se revelando para você. Cadê ele, pastor? Jesus é a palavra. Apocalipse diz, o nome a qual se chama é a palavra de Deus. Ele está se revelando através da palavra. Ele olha para aquele homem aleijado que não podia andar. Ele diz para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem era aleijado, ele estava naquela condição há 38 anos, ele estava cansado, ele estava exausto, estava fadigado, desacreditado, sozinho naquele lugar, porque não tinha ninguém, então ele estava defecado, ele estava urinado, ele estava fedendo, ele estava largado, sem ânimo, não tem ninguém, Senhor. Mas quando Jesus se revela para ele, aquele que não andava, aquele que não tinha força, aquele que estava largado, aquele que estava ali abandonado, ele acha uma força sobrenatural. Entenda bem, quando Jesus se revela para você, ele já está se revelando com a força, com a unção, com o poder e com a autoridade que você precisa para tomar uma atitude e lutar pela tua vida. Tomar a atitude que você precisa. Eu vou até ele, eu vou levantar, eu vou pegar minha cama, eu vou andar. Porque a palavra do Senhor tem poder, tanto poder que ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação da porção seca e molhada e houve. Haja firmamento e houve. Façamos o homem, e ele fez. Você pode glorificar o nome dele? Lázaro sai para fora, o defunto saiu vivo. Levanta a tua cama e anda, e ele andou. Eu quero enxergar, enxerga. Eu quero ser curado, seja. E ele está se revelando para você, dizendo que você nunca estará sozinho, porque ele está com você nos momentos mais difíceis, nos momentos mais doloridos, nos momentos mais complexos da sua vida, a qual todo mundo vai correr, ele vai estar ali. Jesus não apareceu atrasado para aquela mulher, ele apareceu no momento certo. Ele não apareceu atrasado para aquele paralítico, ele apareceu no momento certo. Jesus está se revelando para você hoje no momento certo. Choveu o dia todo, tudo cheio, o pessoal com medo de passar em poça d'água, tudo, não vou para o culto hoje, não vou assistir de casa, mas você veio. E Jesus está passando por aqui. Então, em nome de Jesus, não fale mais, ninguém liga para mim, me abandonaram, ninguém me procura, ninguém me dá atenção, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Não, porque não eu, mas a Bíblia me diz, que o Senhor revela dizendo, eu estarei convosco, todos os dias das vossas vidas. Agora vamos recapitular alguns momentos. Já teve algum momento na vida de vocês que vocês acharam que ia morrer? Levante a mão. Já teve? Já teve algum momento que vocês acharam que vocês não iam suportar? Por que estão aí? Porque ele estava lá. Irmã Carmen, lembra o luta que você passou? Lembra o câncer que você lutou? Por que a irmã está aí? Porque ele estava lá. Já teve algum momento, Júlio? Você que está completando 40 hoje, pensa que a gente não sabe? Já teve algum momento na tua vida que você achou que não ia sobreviver?
Por que você sobreviveu? Já teve algum momento na vida de vocês que vocês acharam que não ia suportar, que ia sucumbir, que não ia ter jeito? Levante a mão. Me explica por que vocês estão aí. Você não viu ele. Ele não apareceu em forma corpórea, com os anjos cantando. Não. Mas ele estava lá. E esse é o motivo de você estar aí. Então você pode ter entrado abatido, você pode ter entrado ferido, você pode ter entrado chorando, você pode ter entrado aqui achando que não vai aguentar, que não vai suportar, que acabou tudo. Mas eu tenho certeza que semana que vem eu vou te ver, na outra semana eu vou te ver, no outro. Eu posso ver alguns semblantes aqui, de repente tristes, abatidos, mas eu tenho certeza que vai ter dia que eu vou te ver no culto todo alegre, feliz. E você vai estar assim, porque nesse momento de dor, de luta, de choro, de tristeza que você pode se encontrar hoje, Jesus está contigo. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas. Aleluia. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O que nós acabamos de cantar? Isaías 41. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e digo: não temas. Por que ele pegou na tua mão e disse: não temas? Porque algo se levantou e te trouxe temor. Sim ou não? Já viu o filho quando está com medo? Começa a trovoada, relâmpago, e acaba a luz de repente, e tu sente aquela coisa agarrar na tua perna, tremendo, teu filho pequeno, e você segura na mão e fala: calma, a mamãe está aqui, o papai está aqui. Sim ou não? Então é nesse momento, algo te trouxe temor, e nesse momento de temor, Jesus está agarrando na tua mão e está dizendo: meu filho, não temas, eu sou contigo. Mas aí o diabo aumenta a carga, aumenta a luta, e você começa a perder a força, mas não perde a confiança. Perder a força é uma coisa, a confiança é outra. Ele agarra, ele te levanta e fala: eu te esforço. E quando você fala: eu não aguento mais, eu não estou mais conseguindo, mas eu confio em ti, ele fala: eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então vai ter momento que o temor vai vir. E eu não sei qual dia do ano que o temor vai chegar para a minha vida e para a sua vida. Mas suponhamos que o temor ele venha todos os dias, alguma coisa para criar temor em você. E vamos supor que ele crie, que ele chegue também no ano bissexto. Isso daria 366 vezes no ano. Estou certo ou errado? Não é isso? O ano são 365 dias. No ano bissexto é 366. Estou certo ou estou errado? Pois bem, 366 vezes na Bíblia está escrito: não temas. Não é 367 nem 365, é 366. Está difícil hoje? Não temas. Vai estar difícil amanhã? Não temas. O diabo se levantou? Não temas. Vem no ano bissexto? Não temas. 366 vezes? Não temas. Por quê? Eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu sou
E Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Ele falou que seria difícil, você vai ser perseguido, você vai ser afrontado, você vai ser tudo caluniado, né? Você vai ter aflição, mas eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. E essa é a razão de você estar de pé. Essa é a razão de eu estar de pé. Essa é a razão de estarmos de pé. Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar que na hora da dor, da luta, o senhor vai estar com a gente, mas o senhor também acabou de falar que o irmão foi sepultado. O senhor não estava com ele. Inverteu. Ele está com o Senhor. Enquanto ele estava aqui, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. E agora? Ele está com o Senhor, ele está com o Senhor, aleluia! Ele está com o Senhor. Então, irmãos, as lutas vão vir, Ele vai estar comigo em todas elas, até o momento dele achar que eu tenho que estar com Ele. Amém? Então, se vier a luta amanhã, Ele está contigo. Depois da manhã Ele está contigo. E Ele vai estar contigo até chegar o momento dele falar assim: agora vem, você vai estar comigo. E não é para isso que nós buscamos? Não é para isso que nós servimos? Não é para isso que nós cremos na palavra de Deus, irmãos? Então creia. Não deixa Satanás colocar dúvida no seu coração, porque eu vou resumir a fé. Vou resumir fé para você. Fé é ausência total de dúvida. Aonde não há dúvida, há fé. Mas se houver, será que vai fazer? Será que eu vou conseguir? Será? Isso não é fé, isso é dúvida. Mas aonde há fé, Deus opera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é contigo. Anima-te no Senhor. Ei, psiu, anima-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. O Senhor está perto de quem, pastor? A Bíblia fala: perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. Invocou o Senhor hoje? Buscou a face do Senhor hoje? Eu entrei o ano e disse para o Senhor, falei: Senhor, eu não vou permitir mais que a correria do dia a dia me deixe sem falar contigo. Eu não vou permitir. Todos os dias desse ano eu quero falar com o Senhor, eu quero conversar com o Senhor, eu quero prostrar o meu joelho diante do Senhor. Não quero deixar que uma correria, uma emergência, o que for, me impeça de falar com o Senhor. Porque o Senhor é o que há de mais importante na minha vida. Porque toda a minha vida, ela depende do Senhor. Ela não depende do meu trabalho, ela não depende da minha saúde, não depende da minha filha, da minha esposa, dos meus parentes. Ela depende do Senhor. Enquanto eu durmo, o Senhor me guarda. Enquanto eu estou na rua, o Senhor me guarda. Enquanto eu trabalho, o Senhor me guarda. O Senhor é a pessoa mais importante para mim. Então eu não quero mais passar nenhum dia sem dizer o quanto eu te amo, o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto eu dependo de ti. Não importa o que vier, não importa o tamanho da dor, da luta, da dificuldade, da adversidade, eu vou te adorar, eu vou te bendizer. Qual é o nome disso, irmãos? É buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Amém? O Senhor nos abençoe por essa palavra breve, mas alguém precisou ouvir. Amém? Vamos louvar o Senhor?